Olá, 901, mais uma aula para o nosso conteúdo. E o assunto de hoje será colocação pronominal. Quando estamos falando de colocação pronominal, eu quero dizer que é o estudo da posição de um pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, os, as, leis, nos e vos. Ok? Então, eles podem exercer dentro, perto de um verbo em 3 posições. Eles podem estar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. A grande dificuldade desse estudo é que eu não posso, em qualquer posição, colocar o pronome oblíquo átono, Existem regras que justamente estudaremos agora, que definem a posição exata de cada um deles, ok? Próclise é a colocação do pronome oblíquo antes do verbo e ocorre quando houver palavras que atraem o pronome para antes do verbo, ok? Quando eu falo atrás, quero dizer o quê? Que certos conectivos, certas palavrinhas exercem como se fosse um imã, que atrai os pronomes oblíquo átonos para perto de si, que é o caso do advérbio. Quando eu coloco aí o exemplo, amanhã te conto o que aconteceu. Observe que eu tenho o advérbio amanhã, advérbio de tempo, que obrigatoriamente puxou o pronome oblíquo átono ter. Ele que está antes do verbo, olha lá, aconteceu é um verbo, Ele vem antes do verbo, ok? Os boletos já se encontram disponíveis na secretaria, a mesma coisa. Eu tenho aí o já, que é um advérbio, também de tempo. Se encontram é um verbo e observa que o se, que é o meu pronome oblíquo átono, está antes do verbo. Por quê? Porque ele é uma próclise que concorda com advérbio que tem a função de atrair, tem a função de imã, desse pronome oblíquo átono. Observe, os advérbios atraem um pronome, mas se houver uma pausa, se houver uma vírgula após o advérbio, ele será uma ênclise, Veremos mais à frente. Palavras de sentido negativo também atraem a próclise, Exemplo, depois disso, nada me assusta. Eu tenho aí o verbo assustar, E na frente desse verbo, eu tenho o pronome me, E eu tenho uma palavra negativa, nada, ok? Que tem a função de atrair esse pronome oblíquo átono. Jamais me recusei a fazer isso. Observe que eu tenho uma palavra negativa, jamais, eu tenho o verbo recusar, e na frente desse verbo recusar, eu tenho o pronome oblíquo átono me, ok? Observe que sempre na próclise, os pronomes oblíquos átonos vêm antes do verbo, ok? Vamos lá, mais um item que tem a função de atrair os pronomes oblíquos átonos. Os pronomes relativos. Essa é a cidade da qual me falaram. Eu tenho aí da qual, pronome relativo, lembra? A qual, os quais, a qual, cujo, lembra? Tem o verbo falaram e na frente desse verbo o pronome oblíquo, o me. Foi ele quem me aborreceu. Observe aí, eu tenho quem, que é um pronome relativo. Eu tenho aborreceu, que é um verbo aborrecer, e tenho à frente desse verbo mais um pronome oblíquo. Pronomes demonstrativos também têm, essa característica de atrair o pronome oblíquo átono. Isso acalma. Eu tenho isso, que é um pronome demonstrativo, eu tenho acalma, que vem do verbo acalmar, E tenho esse a, que é um pronome oblíquo átono. Pronomes indefinidos também têm a mesma função. Alguém me ligou? Observe aí, eu tenho alguém, que é um pronome indefinido, o verbo ligar e à frente do verbo o pronome oblíquo, me. Algo me dizia
que o livro era maravilhoso. A mesma coisa, eu tenho algo, que é um pronome indefinido, dizia, que é um verbo, e entre o pronome indefinido e o verbo, eu tenho obrigatoriamente um pronome oblíquo átono. Átono. Prossigamos. Houve a preposição em seguida do gerúndio. Em se tratando do livro, foi o melhor que li. Observe que, se eu tenho uma preposição em, né, e em seguida um verbo no gerúndio, essa preposição também tem a função, né, de atrair o pronome oblíquo, tá? Aí, no caso, ó, o verbo está no gerúndio, a terminação NDO também atrai o pronome oblíquo. A frase ou oração foi exclamativa ou interrogativa. Como se comenta sobre esse livro? Olha, eu tenho uma frase o quê? Exclamativa. Também atrai o pronome oblíquo. Quando me emprestará o livro? Estou fazendo o quê? Uma pergunta, não é isso? Também tem o poder de atrair. Esse quando aí também pode ser uma conjunção, né? Uma oração subordinada conjuntiva. Quando me emprestará o livro, tá? As conjunções também têm esse poder de atrair o pronome oblíquo, ok? Ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. Como é posição natural, considerando-se a ordem verbo-complemento. Lembra? A gente tem sujeito, verbo, complemento? Então, só não irá acontecer se houver fatores que exijam a próclise ou a mesóclise. A ênclise é principalmente usada quando o verbo inicia a frase. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor. Eu tenho aí o verbo escrever e em seguida o pronome oblíquo, átono, te. Ok? Então, toda vez que o verbo vem na frente e em seguida, obrigatoriamente, um pronome oblíquo, eu vou chamar de ênclise. Mesóclise. Nessa posição, o pronome aparece intercalado no meio do verbo, né? Isso acontece quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito no modo indicativo. Exemplo: emprestar-lhe ia o livro se já o tivesse lido. Eu tenho aí emprestar, não é isso? Que é um verbo. Eu tenho o ia, que complementa o verbo emprestar. E nesse meio eu tenho um pronome oblíquo, o lhe, tá? Que está no futuro do pretérito do indicativo. Coloquei outro exemplo. Emprestar-lhe-ei o livro, pois já o li. Observe aí. Agora, eu tenho o mesmo verbo e dentro desse verbo, fazendo a mediação, né, no meio, o outro pronome oblíquo, o lhe, que está no futuro do presente do indicativo. Gente, em textos formais, nós jamais começamos frases por próclise, embora seja um uso muito comum em nosso dia a dia. É extremamente comum ouvirmos te vi, te amo, me empresta a borracha, o lápis, apontador. Na linguagem formal, não há problema se falarmos tal palavra, mas quando eu falo em textos formais, são usos reprováveis, devem ser evitados, ok? Para deixar o nosso conteúdo mais claro, vou estar disponibilizando na plataforma exercícios que falem sobre a colocação pronominal, tá? Não se assustem, é novidade, tá? Estarei aqui para tirar qualquer possível dúvida de vocês. Peço que vocês copiem no caderno esse conteúdo, porque ele complementa a nossa apostila, ok? Forte abraço!